Olá, boa noite a todos, sejam bem-vindos nessa noite de terça-feira à nossa igreja virtual. E sem delongas, vamos, porque o nosso tempo é pouco aqui no YouTube para baixar os nossos vídeos, não é verdade? Abra sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 41. Diz assim o texto: o filisteu também se vinha chegando a Davi, e o seu escudeiro já ia adiante dele. Olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço ruivo de boa aparência. E disse o filisteu a Davi: sou eu algum cão, para vires a mim com paus? Pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada, com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça e os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves dos céus e às bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda esta multidão que o Senhor salva não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e ele vos entregará nas nossas mãos. Aleluia! Hoje eu quero falar para vocês sobre enfrentando o gigante. Queridos, quanto mais lutas enfrentamos, mais oportunidades temos de aprender lições que vão nos levar a ser um vencedor. Ninguém vence sem lutas, desafios e grandes batalhas na vida. Você está enfrentando no momento alguma grande luta ou algum grande desafio, creio eu, não é verdade? Talvez alguma grande luta ou algum grande desafio você está passando nesse momento, está enfrentando nesse momento. Então saiba que grande será a sua vitória e a sua conquista. Da guerra de Israel contra os filisteus, quando Davi enfrentou o gigante Golias, podemos extrair grandes lições que nos levarão a ser um vencedor. Primeira grande lição que nós queremos aprender nessa noite é que Deus livra todos aqueles que neles confiam. Deus livra todos aqueles que neles confiam. Se você confia no Senhor, então fique tranquilo, porque Deus vai te livrar. A Bíblia diz, se você confia em cavalos, em homens, você será decepcionado. Mas se você confia no Senhor, então ele vai te livrar. Amém? Em 1 Samuel 17, 34 e 37, você pode ler esses textos em casa. Eis uma grande lição que só aprendemos na guerra. Quando enfrentamos o inimigo, e aí experimentamos a intervenção de Deus em nosso favor, precisamos entender que somos forjados e adestrados para as grandes vitórias e sucesso na vida a partir, veja bem, a partir das nossas lutas diárias. Todos nós temos lutas diárias. Quem é que não tem luta diária? Você tem sua luta diária, eu tenho minhas lutas diárias. Todos nós temos as nossas lutas diárias. Todos nós temos as nossas dificuldades. Todos nós temos os nossos problemas. Davi passou por algumas lutas antes de chegar até Golias. Num dia enfrentou um leão, uma grande luta. Num dia enfrentou um urso e depois então veio um gigante. E assim vamos aprendendo a lidar com os desafios da vida sem desanimar ou desistir. Enquanto Saul e os irmãos de Davi estavam assustados, Davi enfrentou Golias. Se quisermos ser vencedores, precisamos aprender a confiar em Deus. Não importa o que digam, não importa o que você vai ouvir, não importam as críticas, mas se você quer ser vencedor, você precisa aprender a confiar em Deus. 2 Coríntios capítulo 2, 14 e 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18, você pode ler aí na sua casa. Declare a sua fé e confiança em Jesus, e ele te conduzirá de vitória em vitória e te dará a vida eterna. Pois a sua palavra nos diz que aquele que perseverar e permanecer fiel até o fim, alcançará e obterá a coroa da vida. Amém? Louvado seja o nome do Senhor.
Segunda coisa que nós precisamos, nós extraímos, segunda lição que nós extraímos desse texto é que confiar em Deus sem dar ouvidos aos que tentam nos desanimar. 1 Samuel 17, 28 e 29, você pode ler isso quando até o próprio rei Saul tentou desanimar a Davi, colocando nele uma armadura que, é claro, uma incoerência muito grande. Essa armadura não ia dar. Saul era um homem grande, alto, forte. Davi era um adolescente, pequenininho, magrinho. E ele viu que não ia dar e ele colocou aquilo para zombar de Davi. Então, confiar em Deus sem dar ouvido aos que tentam nos desanimar. Vivemos em um mundo que está totalmente fora dos princípios de Deus. Isso é uma grande realidade. Sendo assim, devemos tomar cuidado com quem vamos dar ouvidos. Ok? Preste bem atenção a quem você vai dar ouvido. Precisamos tomar cuidado a quem vamos dar ouvidos na hora da batalha. Não podemos desviar nossa atenção. Você não pode desviar o teu alvo, o teu objetivo. Se Davi estivesse ouvindo seus irmãos, ele não teria alcançado a vitória. Porque os seus irmãos só fizeram desanimá-lo. Se você ler a história, você vai ver que os irmãos de Davi só fizeram desanimá-lo. Você é pequeno, adolescente, menininho, nem saiu das fraldas ainda. Quer enfrentar um gigante Golias de quase 3 metros de altura, você é louco. Entendeu? Então, se ele tivesse dado ouvido aos seus irmãos, ele não teria alcançado a sua vitória. Mas ele foi corajoso, destemido, determinado e não desanimou. Por isso ele teve a vitória. Porque os seus olhos estão em Jesus. Vamos estar com os nossos olhos atentos em Jesus. Hebreus 12:2 diz que Jesus Cristo, nossos olhos devem estar postos nele, porque ele é o autor e consumador da nossa fé. Amém? Glórias a Deus. Terceira e última lição que extraímos desse texto. Deus governa sobre toda a terra. 1 Samuel 17, 46 e 51, você pode ler aí. Devido à opressão, à guerra e sofrimentos, o povo começou a temer-se, esquecendo-se de Deus de Israel. Mas Davi sabia que o soberano de Israel lhe daria a vitória. Pois quando Golias entrou em cena, Davi mudou de pastorzinho para guerreiro. Ele mudou de pastorzinho, de adolescente, de menininho magro, para homem valente, para guerreiro de Deus. Coisa maravilhosa e interessante ver a história de Davi. Ele não somente derrubou o gigante, mas cortou a sua cabeça, exterminando assim aquele inimigo, e a vitória foi um recado que o passado de crise e de afronta estava chegando ao final, e o amanhã já estava nascendo para a glória de Deus. Amém? Aleluia! Louvado é o nome do Senhor Jesus. E assim Israel prevaleceu naquela batalha, puderam reanimar a sua fé e ensinar a todos os povos que existe um Deus que governa sobre toda a terra. Precisamos aprender não somente a derrubar o gigante que se levanta contra mim, contra você, contra nós, mas exterminá-lo completamente, cortando a sua cabeça, em nome de Jesus, pois o nosso Deus se importa conosco, com as nossas lutas, com os nossos problemas e com as nossas dificuldades. 1 Pedro capítulo 5, 6 e 7, você pode ler. Entregue a Jesus a sua vida para que ele cuide, governe e lhe dê a vitória nas suas lutas diárias, que não são poucas. A nossa conclusão, já terminando, ao ver o rei Saul e todo o exército de Israel tremendo de medo do gigante Golias, Davi declarou perante toda aquela multidão que Deus é aquele que nos salva, não com espada e não com lança. 1 Samuel 17, 47. E essa salvação não é apenas o livramento dos inimigos, mas a salvação que nos leva à vida eterna com Jesus, pois só Jesus salva. Atos 4, 12. Só Ele pode salvar você, só Ele pode te dar vida eterna, só Ele te garante a vitória. Não importa qual seja o teu problema, Deus é maior do que o teu problema. Amém? Aleluia! Louvado é o nome do Senhor. Que Deus te abençoe e te dê uma noite de terça-feira maravilhosa na presença do Pai. Você tem um sono tranquilo e repousador. E confie no Senhor. Não importa que tamanho seja o teu gigante. Se ele tem 3 metros de altura, se ele tem 200 metros de altura. Não importa. O Senhor é contigo e Ele vai te dar a vitória em nome do Senhor Jesus. Amém? Um beijo no teu coração. Que Deus te abençoe. Uma noite maravilhosa. E amanhã estaremos novamente aqui com a mensagem de Deus para o teu coração, para a tua vida. Creia e confie no nome do Senhor dos Exércitos, porque Ele é quem guerreia por você. Abraço do pastor Hélio. Um beijo.